Olá, gente, sejam bem-vindos, você, minha amiga, você, meu amigo, todo mundo que acompanha a programação da BNews TV. Eu sou Rafael Albuquerque e trago agora mais um conteúdo do projeto Junho Verde BNews aqui na nossa programação. Você pode tirar suas dúvidas, você pode compartilhar esse conteúdo. Hoje eu recebo aqui o Eduardo Ataide, ele que é administrador, economista, diretor da rede WWE no Brasil e conselheiro de fundos de investimentos focados em sustentabilidade, assuntos importantes. Vamos falar da COP30, que vai acontecer no fim do ano em Belém, no Pará, e vamos falar sobre a economia do mar. Você sabia que existe uma Amazônia Azul no Brasil? Aliás, você sabia que Salvador é a capital da Amazônia Azul? Pois é, vamos falar sobre esses e outros assuntos, mas antes eu queria desejar as boas-vindas a Eduardo Ataide e começar falando da COP, Ataide, né? A COP é no final do ano ainda, mas são assuntos importantes que devem ser debatidos durante todo o ano. Boa tarde, Rafael, boa tarde os ouvintes, telespectadores, eu acho que da BNews. Sim, COP é o ano todo, o tempo todo. A Conferência das Partes não pode ser um evento. Ela não pode ser aquele evento que nós vamos em Belém, vamos embora e tchau. Esse entendimento é preciso ficar muito claro. Essa é a primeira vez que a COP vem para o Brasil. Sim. Então nós estamos sob focos internacionais. Fundos de investimentos estão nos observando. Nós somos uma biopotência do mundo. E a nível internacional, o sistema financeiro já virou para a visão dos investimentos em biopotências, investimentos bio. Então é um momento muito rico, muito interessante de debates e a gente precisa se apropriar e entender esse momento e não pensar apenas em Belém. A COP acontece todo dia, a cada dia, aqui onde nós existimos. Essa é a visão da sustentabilidade, a visão municipalista. Nós precisamos entender que nós fazemos o nosso dia a dia aqui, onde estamos hoje, em Salvador, e não esperar que você tenha que ir a Belém para participar de uma COP. Então, lá acontecerá a primeira vez que a Conferência das Partes, essa é a COP, vem ao Brasil, mas nós precisamos celebrar e entender esse momento que o mundo está observando o Brasil para trabalhar essa questão da sustentabilidade como um todo. Há, Ataide, uma perspectiva, né, positiva para essa COP, porque todas as vezes que tem uma COP, a gente vê a imprensa local, nacional, até mesmo a imprensa mundial, noticiando que acordos foram feitos, mas não foram cumpridos. Ou seja, há uma ação no sentido de firmar acordos, mas na hora de colocar em prática há uma falha, né, por parte de governos, por parte de empresas. A perspectiva para essa COP é diferente? Olha, para mim, a melhor de todas as perspectivas é o fato de você poder estar no Brasil inteiro debatendo como nós estamos aqui agora. Se você for em cada canto, cada televisão, cada rádio, cada mídia, cada escola, cada federação das indústrias, cada colégio, eles estão debatendo a COP. A COP ela passou a ser um debate do dia a dia. Isso é importante, principalmente quem tem o potencial que nós temos. Nós estamos concentrados em cidades e nós precisamos observar o potencial e aprender a valorar aquilo que nós chamamos de área preservada. Valorar, precificar e, quando for possível, monetizar. Num país pobre, que precisa de educar, precisa gerar novos empregos e novas rendas, quem tem esse ativo natural, como nós temos, completamente diferenciado do resto do mundo, nós precisamos, esse debate leva a chamar a atenção dessa importância. Então é isso que nós temos feito, nós e várias outras instituições pelo Brasil afora, como vocês agora. Agora, Ataide, a gente fala em sustentabilidade, fala em meio ambiente e fala da importância, né? Você traz a importância do que se conhece como Amazônia Azul. Mas as pessoas sabem o que é a Amazônia Azul e, sobretudo, as pessoas sabem o que é a capital da Amazônia Azul, que é aqui Salvador, Baía de Todos os Santos. Queria que você explicasse isso, por favor. Então, veja, vocês já entraram com a proposta do Junho Verde. Vocês têm que também pensar no Junho Azul. Junho Azul. Tá? Porque nós somos terra e mar. A economia do mar começa na terra. Aí você imagina que a citada por você Amazônia Azul é uma zona econômica exclusiva
que todos os países costeiros têm. Isso é baseado na Convenção Internacional de Direitos do Mar da ONU, que atribui aos países uma zona de 200 milhas a partir da praia, que pertence ao país onde a zona, todo esse território molhado, a lâmina d'água, o solo e o subsolo pertence ao país. Isso foi batizado pelo almirante Guimarães Carvalho, que era o comandante da Marinha, em 2004, como Amazônia Azul. Ele disse: se nós temos uma Amazônia verde, biodiversa, tão rica, nós também temos uma Amazônia Azul. E isso já foi oficializado, e o mapa do Brasil hoje, o território seco, IBGE, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Amazônia Azul tem mais 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que ela vai do norte, do Amapá e Rio Grande do Sul. Tá? Então ela costeia toda os estados litorâneos do Brasil, que são 17 estados. Se você observar, você vai ver que a Baía de Todos os Santos, olhando o mapa do Brasil, ela está central à Amazônia Azul. Ela é central, ela é a maior baía do Brasil e ela é berço da civilização brasileira. A cultura brasileira começou aqui. Dom João VI aportou aqui, Tomé de Souza aportou aqui, e daqui o Brasil foi nascendo e crescendo. Então o que foi feito? A Associação Comercial da Bahia, bicentenária Associação Comercial da Bahia, que ela foi a carta de fundação da Associação Comercial, foi trazida por Dom João VI, em 1808, quando chega a Salvador. Aí ele quebra o pacto colonial com os ingleses, aí os ingleses poderiam começar a negociar a partir do Brasil com outros estados europeus, outros países europeus, e essa história começa a ser contada com a criação da Associação Comercial da Bahia. Então, o que foi feito lá? Eu sou parte da Associação Comercial, sou membro da Comissão de Economia do Mar da Associação Comercial, sou diretor da Associação Comercial. Em 2014, nós juntamos com a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Ministério Público, ONGs, Academia, fizemos a Carta da Bahia, que é assinada por 500 e tantas assinaturas naquela época, Salão Nobre lotado, e a Baía de Todos os Santos e a sua cidade-mãe, Salvador, foram declaradas como capital da Amazônia Azul. E essa mensagem é mandada para o mundo. Sim. Então, nós somos hoje capital da Amazônia Azul, sim, reconhecido inclusive pela Marinha do Brasil, e o que nos facilita a comunicação para mostrar este ponto do planeta aqui para o resto do mundo. Aí atrair investimentos, atrair atenções, atrair recursos novos que garantam a preservação através dos investimentos. O que nós precisamos fazer agora e com muita pressa? Introduzir essa visão na educação. É o que nós estamos trabalhando com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A semana passada fomos convidados numa palestra do Conselho Nacional de Educação em Brasília. Nós estamos introduzindo o tema da economia do mar nas escolas, através do Conselho Nacional de Educação, e aqui na Bahia, através da ACBEU, Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, que não é escola de inglês apenas, é uma associação cultural de 80 anos, com chancela direta da Embaixada Americana. Ela está organizando a ACBEU Tech, onde ela pode, além de diversos outros cursos, introduzir também nas escolas e na sociedade como um todo essa visão da economia do mar. Agora, Taide, quando você fala economia do mar, vamos tentar desmistificar um pouco isso, porque é um assunto que, infelizmente, ainda não é muito debatido, nem pela imprensa, nem pelo poder público, e acaba não chegando da forma como deveria às pessoas da nossa sociedade. O que é economia do mar, né? O marisqueiro é economia do mar, o ambulante é economia do mar. Explica um pouco para a gente como é que se comporta esse setor que é tão importante da nossa economia. Exatamente. Economia do mar é tudo onde o homem coloca a mão no mar. Tem a grande economia, que é petróleo e gás, as plataformas de petróleo e economia do mar. Aí você tem a pesca, você tem os portos, você tem a movimentação logística e transporte, tudo que você recebe do exterior e produz e exporta é economia do mar. Então, quando você ouve a palavra importação ou exportação, você sabe que a economia do mar está ativada. Sim. Outra coisa, a economia do mar começa na terra. Você produz soja em Luiz Eduardo Magalhães ou no Mato Grosso ou Goiás e você exporta. Você está ativando a economia do mar, você está mandando daqui, produzindo em terra e enviando para o mar. Fora ciência e tecnologia,
ciências de ponta que estão sendo estudadas, os cursos estão todos sendo preparados para isso. Nós temos a Fundação do Mar, que é a Fundação Ligada à Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas, já uma série de instituições se preparando para chamar atenção, para mapear e gerar cursos focados na economia do mar. Aqui em Salvador, a cidade acabou de criar a Secretaria do Mar. Sim. Nós estivemos com a secretária Duda Lomanto, semana passada, reunidos com ela. Nós temos a proposta da criação de um mapa, primeiro mapa da economia do mar de Salvador. Você imagina o seguinte, você tem a grande economia, foi essa que eu acabei de falar agora, mas você tem a pequena economia. Você vai na praia, as praias estão lotadas de gente vendendo, comprando, lazer, tomando banho de mar. Aquilo é uma economia concentrada. Sim. Você vai na praia de Itapajipe, da Ribeira, de Periperi, e nas praias da costa atlântica, você também tem essas ações. Então, o que a gente quer? Mapear a economia do mar. Primeiro, mapa da economia do mar. E aí a gente está conversando com a cidade de Salvador para que ela possa ser pioneira como capital da Amazônia Azul. E, em seguida, o Atlas da economia do mar. O Atlas entra nos detalhes, detalhamento econômico. Quem ganha o que e como. Como que o vendedor de picolé está gerando, como que o Sebrae pode entrar nisso, como que os portos estão gerando, prestando serviços, tanto a grande economia quanto a pequena economia. Agora eu lembro, Ataíde, eu tive num evento da ABI, Associação Baiana de Imprensa, onde você estava, você palestrou, e eu lembro muito bem de você ter falado que a gente não trabalha, né, a potência do nome da marca que é a Amazônia Azul, e para a gente aqui em Salvador, no caso, a capital da Amazônia Azul. Eu lembro que você citou como, por exemplo, o Porto de Salvador. Poderia ter lá na fachada, onde chegam os navios, os cruzeiros, Salvador, capital da Amazônia Azul. Falta a gente se apropriar desse título que é importante e que pode ajudar a incrementar, a movimentar, não só a economia, mas também o turismo, né? Sem dúvida. Olha, nós estamos perdendo as nossas marcas, deixando que outros se apropriem. Já vista a Amazônia. Imagina que a Amazon.com, a Amazônia é nossa. Nós não nos apropriamos. Quanto você acha que vale a Amazon hoje? A logomarca, que pertence ao Jeff Bezos, vale 365 bilhões de dólares. Só a logo. Nós não sabemos quanto vale a nossa Amazônia. Nós não sabemos quanto vale a nossa Mata Atlântica. E como Atlântica. mensurar isso? A branding, as empresas fazem branding. As marcas de banco, Itaú, todas elas têm branding. Vocês, por exemplo, se colocarem BNews. BNews Blue, BNews Azul ou BNews Verde, isso tem um valor. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava numa palestra algum tempo atrás na Federação das Indústrias da Amazônia, dos estados da Amazônia, e para provocar os diretores eu perguntei qual o valor de um jacaré, quanto vale um jacaré? E ninguém sabe o valor do jacaré, nem eu sei, nem você, nem ninguém. E ninguém sabia. Sim. Mas se você pegar o jacaré e colocar ele na sua camisa, na sua blusa, você fica chique. Você paga caro porque aquela camisa, você é entendido como chique. Então, você entendeu o valor da marca? Você imagina você sair de Salvador, nós, Salvador e Baía de Todos os Santos, nós somos ilustres desconhecidos no mundo. O grande mundo não sabe que nós existimos. Não tem a menor ideia. Mas se o prefeito de Salvador, por exemplo, o Bruno Reis, o governador Jerônimo Rodrigues, saírem daqui e se posicionarem lá fora como Salvador, eu sou prefeito da capital da Amazônia Azul. É completamente diferente. Chama atenção, né? Chama atenção, porque Amazônia, táxi, hotel e hospital são palavras que estão em todas as línguas. Então o mundo captura essa informação. Nós precisamos usar as nossas marcas. Nós não estamos usando. E quem tem um potencial que nós temos, você tem a Amazônia, aqui na Bahia, por exemplo. Nós somos 46 municípios costeiros. A Bahia tem 1.605 quilômetros de costa, contando as reentrâncias das baías. Riquíssimas reentrâncias da Bahia. Quanto é que vale a cultura de cada ponto desse? Quanto é que vale a cultura do saveiro, a cultura das marisqueiras? Tudo isso tem valor, entendeu, Rafael? E isso precisa ser primeiro percebido. Foi o que nós conversávamos na Associação Baiana de Imprensa, que, aliás, está fazendo um trabalho belíssimo, chamando a atenção disso. Função da Associação Baiana de Imprensa. Chamar a atenção, descortinar uma realidade que está na nossa frente e que nós não estávamos vendo. Está na hora de fazer isso e levar para a escola. O aluno da escola primária, fundamental, do ensino médio e da universidade
precisam saber o valor do mar. Nós não temos nada, nenhuma informação. Você imagina assim, Salvador, de ponta a ponta, em média, de uma costa atlântica, a costa da Baía de Todos os Santos, tem cerca de 15 quilômetros. Você pode cruzar Salvador andando, literalmente poderia fazer isso. Como é que nós começamos o ano? Senhor dos Navegantes. Primeiro do ano nós temos a procissão do Senhor dos Navegantes. Aí nós passamos o ano inteiro tomando banho de mar, nesse verão maravilhoso daqui. O que nós temos no dia 2 de fevereiro? Festa no mar. Nós somos do mar, nós somos azuis. Nós nunca prestamos atenção a isso. Você vai na Assembleia Legislativa, eu estava lá fazendo uma fala para os deputados. Foi promulgado pela Assembleia o ano passado a Lei de Economia do Mar. Temos uma lei de economia do mar. No dia da lei, da promulgação da lei, teve um encontro na Assembleia, na plenária da Assembleia, e quando você está no plenário da Assembleia, que olha para cima, tem o mural do Carlos Bastos, todo no mar. As ilustres as personalidades da Bahia estão ali retratadas. Então você imagina a articulação que nós temos no mar. Senhor do Bonfim, articulado com o mar. Irmanduz, praticamente no mar, onde fica Irmanduz. Então, assim, toda a cultura dos candomblés ligada aos os ícones dos mares. Então, assim, isso é muito forte. A gente precisa juntar isso, tá presente, levar, né, para as tá escolas. Tá? Pode falar. E para as universidades. Nós temos engenharia oceânica, engenharia geoeconomia do mar, mas nós não temos economia do mar. Nós precisamos estudar economia do mar. No Brasil, para você ter uma ideia, ela movimenta 2 trilhões de reais por ano. Isso tudo que eu estou falando aqui, ela movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano. A agricultura movimenta 2 trilhões de reais por ano. Só que na agricultura você tem tudo que você faz é contabilizado. Na economia do mar você não tem nada. Se você plantar 1 grão de soja, hoje 1 grão de soja tem mais tecnologia embarcada do que um telefone celular. No mar nós temos tecnologia embarcada e muita, mas não é contabilizado. Então esse grande esforço para nós criarmos o Atlas da Economia do Mar, estamos conversando com a Fundação Aleixo Belov, com a SEI, estudos estratégicos do governo do Estado, do José Acácio, que é o presidente lá da Fundação Aleixo Belov, com o Aleixo, que está viajando agora. Aleixo, com 82 anos, saiu daqui para a 6ª volta ao mundo. Ele me ligou antes de ontem, ele tinha chegado nos Açores. É uma coisa fantástica que a gente precisa divulgar. E no barco dele está escrito Salvador, Bahia, capital da Amazônia Azul. Agora, Taíde, quando a gente fala de se apropriar, né, desse título de Amazônia Azul, de capital da Amazônia Azul, no caso Salvador, a gente pressupõe também que as pessoas vão ter acesso a essa informação, vão conhecer mais empresas, poder público, e que haverá uma exploração maior desse setor da economia. Como aliar o aumento da procura, o aumento da demanda em relação à economia do mar, à Amazônia Azul, à capital da Amazônia Azul, aliar tudo isso à sustentabilidade? Olha, você não tem nenhum recurso mais no mundo que não seja ligado à preservação. Tá? Você pode investir no que você quiser, mas a preservação, primeiro, precisa estar garantida. A partir da valoração, você tem que aprender a valorar a preservação. Eu estou valorando esses ativos aqui, corais, por exemplo. Quanto vale os corais para a vida no planeta? Quanto que vale o pasto do oceano para a vida? Os mangues. Os mangues, que são biofábricas. Os mangues são biofábricas, fábricas de vida. Nós fizemos, como WWI, alguns anos atrás, o levantamento do valor do pasto do Mediterrâneo. Naquela época, nós chegamos a um valor de 90 bilhões de euros. Uma área, não é todo o Mediterrâneo, uma área do pasto do Mediterrâneo. Se você depreda, e se você veja o valor da preservação, se você depreda esse pasto, o peixe vai comer mais longe. Quando ele vai comer mais longe, você tem que pegar o seu barco, a indústria pesqueira tem que ir mais longe, gastar mais tempo de trabalho, mais diesel, para pegar o peixe mais longe, vai ficar mais caro. Então, você usa esse conceito e você pode levar o mesmo conceito para todo o resto. Você quer investir numa pousada, você quer investir no hotel, você quer investir no que quer que seja, você precisa aprender a respeitar a preservação. As áreas preservadas,
as áreas chamadas, por exemplo, na celulose. Você tem o plantio da celulose de um lado, que são as árvores, florestas plantadas, e tem as áreas chamadas de preservação, obrigatoriamente são preservadas. Nós temos que aprender a valorar o que está preservado, valorar, precificar e monetizar, porque ali tem princípios ativos de interesse da biofábrica, de interesse da biotecnologia e da indústria farmacêutica, que nós não estamos usando. Nós estamos usando a floresta plantada, mas não estamos usando as chamadas áreas preservadas. No balanço da celulose, assim, se abre o Jornal Valor, o balanço da celulose, está lá. As áreas preservadas estão no passivo, as áreas plantadas estão no ativo. Então, existe uma nova visão no mundo e tem vários organismos internacionais. Por exemplo, nós ajudamos em cerca de 2005, 2006, junto com várias instituições, inclusive o braço financeiro do Banco Mundial, nós fundamos o PRI, Princípio de Investimentos Responsáveis. É um conjunto de regras que você, como fundo de investimento, Rafael é o presidente do fundo de investimento, você pode adotar. E quando você adota, junto com todos os outros, você assume um pacto. Eu fiz um pacto de só investir os nossos recursos, sob nossa gestão, dentro desses princípios. O que foi lançado em 2005 em Washington, hoje tem sede em Genebra e em Londres. Tem 120 trilhões de dólares. Vou repetir, 120 trilhões de dólares focados em negócios. Se você faz qualquer investimento e que está na Bolsa de Valores, você é obrigado a ter um relatório ESG. ESG e o relatório ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você vai para a Bolsa de Valores sem esses relatórios, o investidor vai embora. Ele vai para o outro fundo de investimento que está mostrando o que está sendo feito com o dinheiro dele. Os compromissos, né? Assumindo compromissos. Então, o sistema financeiro internacional já está focado nisso. Os bancos, a FEBRABAN, por exemplo, aqui, Federação Brasileira dos Bancos, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, aqui em Salvador, todas têm os seus ambientes de ODS/ESG, mostrando e treinando as empresas como podem estar aliadas nessas ações. E para você que chegou agora aqui à nossa transmissão, BNews Junho Verde 2025, eu bato um papo com Eduardo Ataide, administrador, economista, diretor da rede WWI no Brasil e conselheiro de fundos de investimentos focados em sustentabilidade. O assunto aqui é sustentabilidade, economia do mar, COP30 e também duas grandes novidades para muita gente, a Amazônia Azul e a capital da Amazônia Azul, que é Salvador. Agora, Ataide, quando a gente fala nesses temas importantes da Amazônia Azul, da capital da Amazônia Azul, como é que você percebe a receptividade do poder público? O poder público ele se torna um aliado, há uma dificuldade em dialogar nesse sentido. Como é que você avalia essa situação em relação ao poder público? Olha, uma coisa, existe governo, existe governança. Antes de haver governo, tem que haver uma governança. Quem faz a governança somos nós, sociedade civil organizada. Eu, você e todos nós em conjunto. Nós criamos a governança de forma conjunta e votamos num governante eleito por 4 anos para que ele governe aquela governança que está montada. Sim. Se ele sai da governança montada pela sociedade, ele se perde. Ele não será reconduzido para fazer as ações. Então, todos os governantes, eles estão comprometidos com a sustentabilidade em todos os cantos do mundo, uns mais, outros menos. Tá? Uns professando e processando essas ações, outros menos. Pra você ter ideia, aqui no estado da Bahia, você tem aí o PPA, o Planejamento Plurianual, que é uma lei estadual, 24 a 27, ele já adotou os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os órgãos todos do estado da Bahia precisam seguir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, por sua vez, o Estado brasileiro é signatário, isso foi lançado na COP15 de Paris, o Estado brasileiro é signatário. Brasília, a gente teve reunião a semana passada na Caixa Econômica e no Palácio do Planalto, onde eles estão usando isso e levando para os municípios, chama-se Nossos Municípios nos ODS. É um programa do governo federal. Sim. Que está levando para todos os cantos. E, de novo, é muito importante essa visão municipalista. Precisa levar isso para os municípios, porque nós não vivemos em estados, nós vivemos nos municípios, aqui e os outros todos. Isso, a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, como eu estava te falando, está fazendo. Já começou a fazer em Feira de Santana, está conversando com vários outros municípios que estão convidando a instituição
como ela é uma instituição sem fins lucrativos, de mais de 80 anos, ela está sendo convidada para levar isso para os municípios e ajudar na difusão dos ODS dos municípios e no Estado também. Agora, Taíde, a gente está chegando ao finalzinho dessa transmissão, desse programa, mas eu queria saber se na sua avaliação, essa próxima COP já aqui em Belém do Pará, que inclusive vai ter cobertura do BNews, hein? BNews, lá na COP30, trazendo todas as novidades, todas as notícias direto do Belém. Mas você acha que vai ter espaço para discutir a economia do mar, a Amazônia Azul, a capital da Amazônia Azul? Isso pode ser um destaque na COP desse ano? Olha, se você prestar atenção, você vai ver que vai ser pela primeira vez na história do mundo. Olha como é bonito isso. A Amazônia Verde vai se encontrar com a Amazônia Azul. Aonde no mundo você pode apresentar isso? Duas potências biodiversas, uma molhada e uma seca. Vou te chamar outra atenção. O território molhado da cidade de Salvador, Salvador tem 693 quilômetros quadrados de território. Metade do território de Salvador é território molhado da Baía de Todos os Santos. E outra metade é território seco. Um apartamento com vista para o mar tem mais valor do que um apartamento sem vista para o mar. E você vê o mar em tudo quanto é canto. Você não vende vista para o mar, mas a simples vista para o mar agrega valor ao seu imóvel ou qualquer coisa que você faça. Uma casa de diversão, de lazer em frente ao mar. Então, assim, tem tudo a ver. Nós vamos viver um momento riquíssimo desse encontro da Amazônia Verde com a Amazônia Azul e o mundo, espero que o mundo celebre isso e que os governos entendam a importância disso e possam mostrar esse potencial único brasileiro para todo mundo. Tá, e agora a gente espera, Taíde, que essa COP, não só essa COP, mas todos os eventos no sentido de preservação ambiental, de frear as mudanças climáticas, que elas surtam um efeito prático, né? Não adianta ficar só naquela coisa do documento assinado, ficar só na retórica. Tem que ter também o efeito prático para que a gente sinta no nosso dia a dia essas mudanças para melhor, né? Olha, para a gente ter um resultado palpável, eu acho que eu preciso sair daqui com o compromisso de vocês de criar o BNews Azul. Azul, tá firmado então. Porque isso é um... Tá firmado, porque eu acho que a informação é poder, eu acho que é obrigação da imprensa levar essas informações, que pra gente é uma bolha, na internet, essas coisas é uma bolha. Quando a gente vai pra a dona Joaninha de Xorroxó, ela não tem acesso a metade do que a gente está falando. Então, eu acho que faz parte do nosso papel social também difundir essas informações. Conte com a gente. Estamos juntos. Compromisso firmado, compromisso feito aqui do BNews a trazer, né, essa temática para o centro do debate. Agradeço a Taíde a sua participação aqui, mais uma vez parceiraço do BNews, do Junho Verde. E para você que chegou agora aí, para você que não acompanhou a entrevista toda, ela fica disponível no YouTube, no Instagram também tem alguns cortes. E você que está curioso sobre essa temática, sobre o Junho Verde, sobre COP, acessa aí o bnews.com.br e fica de olho em tudo. Eu vou ficando por aqui e volto numa próxima edição do BNews Junho Verde. Até lá, tchau, tchau.